Saber Direito desta semana, o professor Sérgio Roncador fala sobre as obrigações no direito civil. Durante as 5 aulas, ele vai abordar a definição, as características e a classificação. No curso também serão abordadas as modalidades obrigacionais, o pagamento indireto e a inadimplência. Já está no ar a aula 4. Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá a todas, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio Roncador, sou advogado, professor, mestre em Direito Civil e com muita honra estou aqui na TV Justiça para o Saber Direito. Estamos tratando do direito das obrigações. Na primeira aula, falamos das características iniciais, das definições, conceitos que integram e fundamentam este importante instituto, esse importante capítulo do Direito Civil que inaugura, como eu disse, a parte especial do Código Civil. Falamos também um pouco sobre determinadas classificações que tratam do direito das obrigações. Na segunda aula, avançamos um pouco dentro das modalidades obrigacionais. Falamos da obrigação de dar, nas modalidades entregar e restituir. Falamos das obrigações de dar coisa certa, obrigações de dar coisa incerta. E também falamos um pouco sobre obrigações de fazer e não fazer. Já avançando um pouco mais ainda no terceiro bloco, na terceira aula, falamos um pouco de outras modalidades obrigacionais. Aí modalidades que trazem a característica da pluralidade. Falamos da obrigação cumulativa ou conjuntiva, falamos da obrigação alternativa ou disjuntiva, falamos também das obrigações divisíveis e indivisíveis, e finalizamos a última modalidade obrigacional, falando um pouco sobre a importante obrigação solidária. Falando um pouco da obrigação solidária ativa, da obrigação solidária passiva. E aí vencemos todo esse espectro de modalidades obrigacionais que compõem o universo do Código Civil, né? O Código Civil ele traz todas essas modalidades obrigacionais que são fundamentais na compreensão deste importante instituto. Agora, nesta quarta aula, a proposta é falar um pouco sobre a fase final das obrigações. Falar sobre o outono das obrigações. Falar sobre a extinção das obrigações. A extinção da obrigação ela pode se dar de forma positiva, portanto, quando há o pagamento, ou ela pode se dar de forma negativa, quando não ocorre o devido pagamento, e aí a gente passa ao universo do inadimplemento. Nesse momento, nesse bloco, eu convido a todos para falarmos um pouco, trocarmos algumas ideias sobre o pagamento das obrigações. Vamos lá? Quando a gente fala de pagamento das obrigações, nós estamos falando essencialmente na extinção da obrigação. Portanto, pagar é extinguir a obrigação no todo ou em parte. É assim que se define pagamento. Mais uma vez, a gente tem que afastar um pouquinho aquela compreensão do senso comum, que não é de toda errada, mas é incompleta. Porque se você chega para qualquer um no meio da rua e pergunta o que é pagamento, a pessoa vai te responder com toda certeza que pagar é pegar um dinheiro e entregar ao credor. Está errado isso? Não, mas está extremamente incompleto. Pagar, essencialmente, é extinguir uma obrigação, no todo ou em parte. Por que está incompleto? Pensa, por exemplo, numa obrigação de fazer, onde eu tenho que ir a um determinado local e apresentar uma música, ler uma poesia. Essa é a minha obrigação. Ou então, animar uma festa infantil. Ora, eu vou estar pagando a minha obrigação indo àquele local e realizando aquele serviço ao qual eu fora contratado. Não vou estar desembolsando um centavo sequer, mas estarei pagando a minha obrigação. Portanto, a ideia que permeia o senso comum, ela é incompleta. Pagamento, portanto, do ponto de vista científico e técnico, é um conceito que nos traz a seguinte ideia: pagar é extinguir a obrigação. Um outro aspecto importante que traz esse conceito do pagamento é com relação à figura do devedor. O pagamento acarreta um aspecto fundamental
que é a liberação do devedor. O devedor tem um direito subjetivo a se ver livre daquela obrigação. Tanto que ele pode mover, inclusive, as ações cabíveis e pertinentes para tal fim, para tal desiderato. Portanto, o pagamento que acarreta a extinção da obrigação, ele provoca também um outro movimento que é extremamente importante, que é a liberação do devedor. É assim, portanto, que a gente define e compreende, do ponto de vista do direito civil, o pagamento. Pagamento é, portanto, a extinção da obrigação. Quando a gente fala do pagamento, surge uma primeira classificação, que é a seguinte. A teoria jurídica vai classificar o pagamento como pagamento propriamente dito, ou alguns autores chamam de pagamento direto, e pagamento indireto. Portanto, há uma separação pela teoria, e o próprio Código Civil acaba revelando isso também, que traduz em pagamento direto ou simplesmente pagamento e pagamento indireto. Vamos explicar essas duas situações. O que a gente entende como pagamento direto ou apenas pagamento? É aquela situação em que o devedor cumpre a sua obrigação tal qual for acertada, tal qual fora pactuada, tal qual fora contratada. Então, se eu tenho uma obrigação de todo dia 5 pagar o meu boleto no valor de R$5.000, no dia 5 eu realizo esse pagamento e pronto, de forma direta, de forma absolutamente consentânea com aquilo que fora acertado, eu realizo o pagamento que há pouco mencionei como exemplo. Esse tipo é um tipo de pagamento direto ou simplesmente pagamento. E o pagamento indireto? No pagamento indireto, o legislador trouxe uma série de estratégias nominadas no Código Civil, nós vamos vê-las uma a uma daqui a pouquinho. São estratégias que o legislador deixou a cargo do devedor, basicamente do devedor, né, para que ele cumpra a sua obrigação de pagar a obrigação, ele consiga realizar a extinção da obrigação mediante o pagamento, porém, vai fazê-lo de uma maneira diversa daquela que inicialmente fora contratada. Portanto, quando a gente fala de pagamento indireto, a gente está falando de uma série de estratégias colocadas à disposição essencialmente do devedor, mas não exclusivamente, mas essencialmente do devedor, para que ele possa, de maneira segura, de maneira correta, né, com amparo no princípio da segurança jurídica, esse é fundamental quando a gente fala de pagamento, princípio da segurança jurídica. Então, portanto, o devedor irá realizar o pagamento, consequentemente a extinção da obrigação, mas de uma maneira diversa daquela inicialmente contratada. Por exemplo, eu tenho uma obrigação de pagar num dia determinado, dia 10, por exemplo, um valor de R$1 milhão. Então, a minha obrigação é pagar em espécie, no dia 10, R$1 milhão. Essa é a minha obrigação, uma obrigação de pagar. Chega lá no dia aprazado, eu não tenho aquela quantidade de dinheiro, eu não tenho aquele valor em espécie. Eu ligo para o meu credor, falo, olha, hoje é o dia do vencimento da nossa obrigação, da minha obrigação, eu devedor, mas infelizmente eu não consegui juntar todo esse numerário para poder lhe pagar. Mas, muito embora eu não tenha o dinheiro, eu tenho uma casa no mesmo valor. Você aceita essa casa? Se o credor responder sim, aceito, eu vou estar realizando o pagamento da minha obrigação, porém de uma maneira diversa. Ao invés de ser com dinheiro, eu vou estar passando um imóvel de minha propriedade como forma de pagar aquela minha obrigação. A isso a gente chama de pagamento indireto. Especificamente nesse caso, a gente chama em dação em pagamento. Vamos ver isso daqui a pouquinho em detalhes. Percebe como é simples a gente entender? Pagamento direto é aquele pagamento que você realiza da maneira que fora contratado. Direto. Vai lá no ponto certo e realiza o pagamento. Já o pagamento indireto são todas essas modalidades, a dação é uma delas, tem outras como a consignação,
como a imputação, a subrrogação, a novação, a dação, que eu mencionei há pouco, a compensação, a confusão e a remissão. São todas essas estratégias que são colocadas à disposição, basicamente, do devedor, para que ele consiga realizar o pagamento, porém, de uma maneira diversa daquilo que fora avançado, que fora pactuado com o credor. Mas o fundamental é que ele vai fazer esse pagamento da forma absolutamente segura. Porque dentro do pagamento, dentro desse instituto do pagamento, o importante e o fundamental é realizar este pagamento de uma maneira segura. É o princípio da segurança jurídica, fundamentando toda esta parte da normatividade das obrigações, a segurança jurídica. O importante para o legislador e o importante para a sociedade como um todo, para as relações jurídicas, para as relações econômicas, é que as pessoas possam cumprir as suas obrigações, pagar os seus contratos, acertar as obrigações avançadas de forma segura. Ao final do dia, vai se deitar, pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente. Então, a segurança jurídica é um princípio fundamental na questão quando se trata de pagamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse pagamento direto? Quando a gente fala do pagamento direto, ou simplesmente pagamento, na teoria, quando você for olhar nos livros, você vai ver simplesmente pagamento. Um outro autor que adiciona o termo direto, né? Faz essa quase adjetivação. Bom, quando a gente fala do pagamento direto, o legislador ele cuidou de observar determinados pontos desse pagamento. Ele primeiro vai querer saber quem é que pode pagar, depois ele vai querer saber a quem se pode pagar, qual é o objeto e a prova desse pagamento, qual é o tempo do pagamento e qual é o local do pagamento. São esses 5 itens que vão compor aquilo que a gente chama de pagamento ou pagamento direto. Vamos ver cada um desses pontos. Quando a gente fala do pagamento direto, o primeiro aspecto que surge é quem está obrigado a pagar? Ora, é uma pergunta que tem uma resposta meio que óbvia, o devedor. Se lá atrás, na primeira aula, a gente, quando foi tratar das características e definições do direito das obrigações, eu falei que era um vínculo jurídico, uma relação jurídica entre credor e devedor. Disse que o credor era aquele que tinha um direito subjetivo, né, de poder exigir o cumprimento de uma obrigação, ao passo que o devedor era aquele que estava obrigado ao cumprimento desse dever, dessa obrigação. Portanto, caberá ao devedor, em essência, o pagamento, a realização do pagamento, portanto, a extinção da obrigação. Quando a gente vai falar do pagamento direto, e eu peço perdão para usar esse termo, para fazer a diferenciação entre pagamento direto e o pagamento indireto, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, quando o devedor for realizar o pagamento e quando o legislador trata desse tema, ele vai lá e diz assim, olha, quem está obrigado a pagar é o devedor. Mas a pergunta vem, só o devedor? Quando o legislador vai responder essa pergunta, ele amplia o universo daqueles que podem realizar o pagamento. Além do devedor, nós temos também a figura de um terceiro, que pode ser um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. O que é o terceiro interessado e um terceiro não interessado? Quando a gente fala deste interesse, a gente está falando essencialmente do interesse jurídico na obrigação. Eu não estou falando de interesse do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista relacional, porque eu amo a pessoa ou porque eu odeio aquela pessoa. Não. O interesse que a gente acabou de mencionar diz respeito apenas a um interesse jurídico com a obrigação. Será terceiro interessado e, portanto, apto a realizar o pagamento aquele que tem interesse jurídico na obrigação. Por exemplo, um fiador, por exemplo, um avalista, por exemplo, um sublocatário. Todas essas figuras são terceiras em relação à obrigação original, porque não é nem devedor nem credor, né? E tem interesse jurídico na obrigação, porque são garantidores da obrigação, por exemplo, no caso do fiador.
E a outra figura de quem pode realizar o pagamento é o chamado terceiro não interessado. Quem é o terceiro não interessado? Ao contrário do primeiro, terceiro não interessado é aquele que não tem interesse jurídico na obrigação. Aí, realmente, a gente está falando daquele universo de pessoas que estão ao redor do devedor e que podem ajudá-la. Por exemplo, um parente, um pai, a mãe, um parente próximo, um tio, uma tia, um primo, um irmão, a irmã, um vizinho, um amigo. Então, quando a gente fala do terceiro não interessado, o universo se amplia. Ora, respondendo à primeira pergunta, quem pode pagar a obrigação? O devedor ou o seu representante? Mas aí está agindo em nome do devedor. O terceiro interessado, que é aquele que tem juridicamente interesse na obrigação. E o terceiro não interessado, que é quem? Qualquer um. Qualquer um. Veja como o legislador, porque pode ser o pai, a mãe, o amante, a amante, o marido, a esposa, o vizinho, o primo, a prima, o colega de clube, o colega de trabalho. E veja o caso da internet, por exemplo, quando as pessoas fazem aquelas vaquinhas na internet para pagamento. Quem são aquelas pessoas? Terceiros não interessados. Veja o leque, a amplitude que o legislador deu para aqueles que podem efetuar o pagamento e extinguir a obrigação. Claramente há um sinal do legislador aí. Ele está querendo dizer o seguinte: vamos cumprir a obrigação, vamos pagar e vamos realizar todas as facilitações possíveis para que isso seja alcançado. Há uma inteligência normativa aí, há uma lógica normativa aí, há um interesse público da sociedade em ver as obrigações sendo cumpridas, sendo realizadas, extintas. Para quê? Para que novas obrigações sejam feitas, sejam realizadas. E aí a máquina do desenvolvimento da economia gira. Então a ideia de quem pode pagar, portanto, respondendo objetivamente, devedor ou seu representante, terceiro interessado e o terceiro não interessado. Qual é a diferença do terceiro não interessado e terceiro interessado quanto à consequência? Basicamente, quando o terceiro interessado realiza o pagamento, ele tem direito a se subrogar na posição de credor. Ou seja, ele paga a dívida do devedor principal e se torna credor daquele devedor para buscar a cota-parte dele ou o pagamento simplesmente da obrigação, para evitar um enriquecimento sem causa. E o terceiro não interessado, como ele não tem nenhum vínculo jurídico com a obrigação, apenas um vínculo moral, afetivo, quando ele realiza o pagamento sem oposição, sem objeção do devedor, ele apenas tem um direito ao reembolso. Então, isso é a parte de quem está obrigado a pagar. E na parte de quem está obrigado a receber? Ou seja, quem recebe o pagamento? É o credor. E aí, o legislador foi extremamente restritivo. Quem recebe o pagamento é o credor ou o seu representante legal. Surge, entretanto, uma figura muito interessante, que está lá no artigo 309, que vai falar do Código Civil, que vai falar do chamado credor putativo. O que é o credor putativo? O credor putativo está baseado nos princípios da boa-fé e da teoria da aparência. Qual é a ideia que está por trás do credor putativo? É aquela situação em que o devedor, agindo de boa-fé, e numa situação em que aparentemente se mostra como a situação verdadeira para realizar o pagamento, ele realiza esse pagamento. E se mais tarde se souber que para a pessoa que ele pagou, que aparentemente se mostrava como credora, se mais tarde se perceber que não era o credor, mas ainda assim, por conta da teoria da aparência, por conta da boa-fé, esse pagamento será entendido como válido. Então, para aquele que tem o direito de receber o crédito, o credor, e, portanto, o direito subjetivo de exigir o cumprimento da obrigação, quem pode receber é o credor ou seu representante e essa possibilidade de aceitação do pagamento no caso do credor putativo. E tem um outro aspecto interessante também a ser anotado nessa questão de quem pode receber o pagamento, que vamos pensar o seguinte: eu vou realizar o pagamento para um credor A.
E aí eu vou fazer um Pix para esse credor A. Realizo o Pix, só que na hora de mandar enviar o dinheiro, envio para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que é a pessoa C. Realizei o pagamento? Não realizei o pagamento. Mas o pagamento pode vir a ser considerado válido desde que o dinheiro que eu enviei para a pessoa C seja reenviado para o credor. Se o credor receber, né, confirmar o recebimento do valor, ou se o credor der anuência ao pagamento realizado, no caso para a pessoa C que eu tinha mencionado, o pagamento também é tido como válido. Outro aspecto importante quando a gente fala do pagamento direto diz respeito ao objeto do pagamento e à sua prova. Né? Muito bem, o pagamento, e aí a gente está falando basicamente do pagamento em pecúnia, né? Pagamento propriamente dito, e não de pagamentos de obrigação de fazer, não fazer, etc., mas o pagamento propriamente dito. Qual é o objeto do pagamento? Diz o artigo 313 do Código Civil que o objeto do pagamento é aquele que fora efetivamente contratado, é aquele que fora efetivamente objeto da obrigação. O texto da lei vai dizer assim, que o credor não está obrigado a receber nem a quem, nem além daquilo que fora contratado. Se ele contratou receber determinado objeto, é aquele objeto que tem que ser realizado a obrigação, o pagamento da obrigação. É claro que a compreensão desse artigo 313, ela não pode deixar de lado os princípios que regem as relações negociais tratadas no Código Civil. Vale dizer aspectos relacionados à boa-fé, vale dizer questões que atribuem às relações contratuais, às relações negociais, a ausência, por exemplo, de onerosidade excessiva, a ausência, por exemplo, de abusividade, a função social do contrato. Portanto, muito embora a regra do artigo 313, ou seja, o credor não está obrigado a receber nada a quem, nem além do que fora contratado, a gente sabe que essa regra, que é válida, que é correta e que traz segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, mas ela pode ser ponderada, ela pode ser flexibilizada, se por acaso o objeto carregar elementos de abusividade, carregar elementos de onerosidade excessiva, carregar elementos que vão ferir a boa-fé ou a função social do contrato. Então, se assim for, esse objeto poderá ser flexibilizado, esse objeto poderá ser minimizado. Vamos supor, por exemplo, que alguém fixa um determinado contrato que incide juros, incide correção monetária, e esses juros estão acima da média de mercado, estão contratados de forma abusiva. Se fosse pela regra pura e simples do artigo 313, ele teria que pagar os juros da maneira que fora contratado. Mas se o juro se apresenta abusivo, pode, judicialmente, né, ser flexibilizada essa contratação. Portanto, muito embora o objeto, via de regra, na forma do artigo 313, é aquele que foi contratado, ele pode ser flexibilizado se presentes elementos de onerosidade excessiva, de abusividade, de mácula à boa-fé, ao princípio da função social do contrato, né? E aí fecha essa questão do objeto. Quando a gente fala do pagamento, a regra que vige no Código é a chamada teoria nominalista, ou seja, via de regra, você paga o valor nominal da sua cártula, do seu título. Claro que esse valor nominal, né, ele pode ser reajustado com incidência de correção monetária, de juros, né, por aí vai. Então, a regra nominalista, ela não elimina, não afasta a possibilidade de alteração, quanto mais for periódica a obrigação, de outros elementos como juros e correção monetária. O Código Civil veda, né, a possibilidade de pagamento em ouro e também em moeda estrangeira, determinando a nulidade de cláusulas assim. Isso, de certa forma, já foi abrandado por legislações esparsas, como, por exemplo, na questão de moeda estrangeira, permitindo a possibilidade de contratação dessa forma
desde que, por exemplo, para contratos de importação e exportação, para contratos de câmbio, ou então para contratos em que uma das partes é estrangeira ou reside no estrangeiro, né? Tem domicílio fora do país. Aí há uma exceção a este aspecto. Quanto à prova do pagamento, né, via de regra, na forma ali do artigo 319 do Código Civil, se prova o pagamento por meio de um documento que é a quitação. Não há uma forma pré-determinada para a quitação, né? Pode ser qualquer papel, desde que contenha elementos suficientes para demonstrar qual é o objeto do pagamento, qual é o valor do pagamento, né? Quem está recebendo e quem está pagando e a data desse pagamento. Pode ser num guardanapo de um bar. Se tiver todos esses elementos, será prova suficiente para a comprovação da quitação daquele pagamento. Pode ter ressalvas essa quitação? Pode ter ressalvas, né? Se por acaso tiver faltando alguma rubrica, algum valor no pagamento, o credor pode fazer lá uma ressalva e depois vai discutir isso, né? Pode provar com testemunha? Bom, o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 444, ele diz que quando a prova do negócio jurídico ela for por documento, né, que é o caso, já que a lei material trata da quitação do pagamento, trata da prova do pagamento por meio do documento de quitação, o Código Civil, no artigo 444, ele vai dizer o seguinte: a prova testemunhal ela é complementar, né, quando há já o início, o indício da prova por meio documental. Então, ela apenas vai ser uma prova complementar, né? Apenas provar exclusivamente com testemunha, aí já não é possível, né? Muito bem, a gente falou de quem paga, a gente falou de quem recebe, quem paga, devedor, terceiro interessado, terceiro não interessado, quem recebe, credor ou seu representante legal, podendo ter também o credor putativo, qual é o objeto do pagamento, qual é a prova desse pagamento. E aí surge uma questão fundamental quando a gente fala do objeto do pagamento, que é a chamada teoria da imprevisibilidade. Isso está no artigo 317 do Código Civil e no artigo 478 da mesma legislação. O que vai tratar da teoria da imprevisibilidade? Veja, se eu tenho uma relação obrigacional firmada e entre aquilo que foi pactuado e o momento da execução houver uma mudança significativa do valor, em razão de aspectos imprevisíveis, trazendo uma onerosidade excessiva, né, para esta relação entre aquilo que foi pactuado e aquilo que vai ser efetivamente realizado, quando isso ocorre, por motivos imprevisíveis, é possível ou, na forma do artigo 317, requerer ao juiz, né, portanto, por meio de processo, que ele faça voltar ao valor original, na medida do possível, ou então, na forma do artigo 478, que ele possa extinguir a obrigação. É a chamada teoria da imprevisibilidade. É extremamente importante, extremamente séria quando a gente fala do cumprimento das obrigações. Muito bem. Dito tudo isso, resta ainda mencionar, quanto ao pagamento direto, aquilo que diz respeito ao local de realização da obrigação e o tempo de realização dessa obrigação. Ora, o local de realização da obrigação, né, pode ser no domicílio do devedor, que é a regra geral, e aí a gente chama de obrigação querable, ou então pode ser no domicílio do credor, que a gente chama de obrigação portable. Obrigação querable no domicílio do devedor, que é a regra geral. Não havendo outro local, será no domicílio do devedor. Obrigação querable. Mas pode ser por opção entre as partes que seja no domicílio do credor. Aí será uma obrigação portable. Havendo mais de um local para o cumprimento da obrigação, caberá ao credor, aí é o credor, caberá ao credor a escolha do local. Quando se tratar de questões de bem imóvel, será no local do bem, né, o cumprimento da obrigação. Surge um aspecto interessante
que é uma presunção legal, uma presunção que o Código traz, que diz respeito ao seguinte aspecto. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma obrigação de entregar carros, eu estou aqui no Distrito Federal e tenho a obrigação de levar carros para Goiânia. E aí, ao invés de levar o carro para Goiânia, eu ligo para o meu credor e falo, olha, hoje eu estou sem possibilidade, eu posso deixar em Anápolis? Ah, pode. Uma vez eu levo para Anápolis, na segunda vez eu levo para Anápolis, na terceira, vamos supor que eu tinha aí umas 10 obrigações, 10 meses levando o carro. Nos 5 primeiros meses, eu levei para Anápolis e o credor não falou nada. Falou, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, o que o legislador disse? Se, de forma reiterada, o credor aceita uma mudança de local, eu presumo que houve efetivamente esta mudança. Então, é uma presunção que o legislador traz com relação a essa possibilidade de mudança de local na realização do pagamento. Por fim, quanto ao tempo do pagamento, né, via de regra, o tempo do pagamento é o tempo do vencimento da obrigação. Se não há vencimento na obrigação expresso, a gente fala que o vencimento é imediato. Né? Então, o tempo de vencimento é exatamente o tempo da obrigação. É possível antecipar este tempo? É possível antecipar esse tempo, dada determinadas circunstâncias específicas. Por exemplo, se o meu devedor está numa situação falimentar ou de concurso de credores, se as garantias vão se tornar insuficientes, ou se eu intimo o meu devedor a trocar determinada garantia e ele se recusa a fazer. Em todo esse cenário, eu posso antecipar o pagamento, o vencimento, daquela obrigação. Portanto, você pode perceber que são circunstâncias, quando da antecipação desse pagamento, são circunstâncias em que a saúde financeira do devedor, ela está sob risco. Quando há uma certa incerteza, há uma certa insegurança quanto ao cumprimento da obrigação efetivamente por parte do devedor. Falência, concurso de credores, garantia insuficiente, não troca, não substitui a garantia que foi dada. Todo esse conjunto de situações, eles acabam demonstrando que o devedor está numa situação de risco quanto ao cumprimento da obrigação. Ora, o que fazer? Ficar esperando o navio afundar para eu reclamar, etc. e tal? O legislador foi extremamente sábio ao dizer, dada essas circunstâncias, eu não preciso ficar aguardando o vencimento da obrigação para poder, né, cobrar e efetivamente impor a exigência do cumprimento da obrigação. Nesse caso, eu faço uma notificação dizendo de toda a situação e antecipo o vencimento da obrigação. Né? Mas perceba que são situações extremamente específicas, porque a regra geral a obrigação vai ser cumprida no momento do seu vencimento. O devedor não pode ser instado a pagar uma obrigação fora deste prazo. Se não concorrerem aquelas situações específicas, né, extremamente restritivas, o devedor não pode ser instado a cumprir com a sua obrigação fora desse momento. Né? É extremamente vexatório, traz uma situação extremamente complicada quando o credor fica insistindo para o devedor para o cumprimento da obrigação fora do vencimento. Fora do vencimento. Né? Daí aquelas discussões que às vezes a gente pode acompanhar na imprensa, até na imprensa especializada, da chamada antecipação do vencimento com benefícios. Então eu tenho um vencimento que é dia tal
e aí o credor fala assim, ó, se pagar antes, eu dou um desconto Y ou Z. Né? Há quem entenda esse tipo de prêmio que é dado, né, como uma maneira de antecipar ilegalmente o cumprimento da obrigação. Há quem entenda que é apenas um bônus e o devedor não está obrigado a cumpri-lo, até porque, se não o fizer, pagará a obrigação que fora acordada. Né? Existe aí essas duas maneiras de se compreender. O certo é que o devedor não está obrigado a cumprir, a ter que cumprir a obrigação em um prazo, em um tempo diverso daquele que fora pactuado, podendo a obrigação ser antecipada, dada aquelas circunstâncias que eu mencionei, e apenas naquelas circunstâncias. Fora isso, não é possível antecipar o vencimento. Bom, com isso a gente percebe a forma direta do pagamento, né, ou apenas pagamento propriamente dito, né, que trata exatamente de, primeiro, sob o princípio da segurança jurídica, né, proporcionar toda uma série de circunstâncias para que o devedor possa cumprir a sua obrigação com toda a segurança, com toda a firmeza do ato que ele realiza, né, sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de problema. Nós vimos que pagamento é a extinção da obrigação, né? Extinção da obrigação e a liberação desse devedor. Nós vimos que o devedor ele pode realizar o pagamento ou o seu representante, mas também um terceiro interessado, interesse jurídico na obrigação, ou um terceiro não interessado, são os atores que podem realizar o pagamento. No lado do credor, quem pode receber o pagamento é apenas o credor ou seu representante legal, ou então quando se reverter ou quando for confirmado pelo credor o pagamento, com exceção apenas do chamado credor putativo. Falamos também do objeto da obrigação, que o objeto da obrigação basicamente é aquele que fora contratado, né? Que é a forma do artigo 313, com aquelas modulações e flexibilizações que mencionamos. Né? Local do pagamento, lembrando a importância de que o pagamento, quando realizado no domicílio do devedor, a gente chama de obrigação querable, e quando ele é realizado no domicílio do credor, a gente chama de obrigação portable. Né? E, por fim, quanto ao prazo do pagamento, o pagamento deve ser realizado no prazo do seu vencimento, não podendo ser antecipado, salvo se diante de determinadas circunstâncias que podem proporcionar um vencimento antecipado, como falência, concurso de credores, ausência de garantia, não substituição da garantia, etc. e tal. Com isso, a gente finaliza e dá cores ao pagamento, ao chamado pagamento direto. Depois nós vamos, no próximo bloco, a gente vai analisar o chamado pagamento indireto, né? Que são todas aquelas modalidades de pagamento que são pagamentos realizados também sob os auspícios da segurança jurídica, mas que são realizados com uma estratégia um pouco diversa, uma estratégia um pouco diferente daquela que inicialmente fora contratada. Que é o caso, por exemplo, da consignação em pagamento, é o caso da subrogação, da imputação, é o caso da novação, da dação em pagamento, compensação, confusão e remissão. São essas estratégias colocadas pelo legislador, basicamente para o devedor, né? E que permitem o devedor realizar o pagamento de forma segura, mas de uma forma diversa daquilo que daquilo que fora contratado pelas partes contraentes. Dentro do ponto da imprevisibilidade, que é um aspecto fundamental quando a gente fala do objeto do pagamento, é importante a gente ter uma ideia de como é essa imprevisibilidade, né? Porque o legislador ele menciona assim, olha, se daquilo que foi, como eu disse há pouco,
Se aquilo que foi contratado, para aquilo que está sendo a prestação que fora contratada, para a prestação que vai ser efetivamente paga, executada, se houver algo que faça elevar substancialmente o valor de uma situação para outra, por aspectos imprevisíveis, eu posso, como eu já disse há pouco, ou solicitar, requerer junto ao juízo que volte ao valor da prestação anterior, dentro do que for possível, ou então extinga a obrigação. Mas como é que a gente vai entender essa imprevisibilidade? Então tem que ser algo que efetivamente não consta da relação obrigacional original, ou pode ser algo outro. O entendimento que se tem, seja pela teoria jurídica ou pelos tribunais, é que quando a gente fala dessa imprevisibilidade, e lembrando sempre, como eu mencionei há pouco, quando a gente fala da imprevisibilidade, ela tem que gerar essa diferença do valor da prestação original para o valor da prestação final. Se não houver esta distinção de valores, né, promovendo uma excessiva onerosidade, eu não posso falar na imprevisibilidade, mesmo que aconteça algo imprevisível. Mesmo que aconteça algo imprevisível. Mas a condição é que haja esse desequilíbrio entre a prestação que inicialmente foi acordada com a prestação que efetivamente vai ser paga. A imprevisibilidade, ela diz respeito a algo que simplesmente não constava da relação contratual. Vamos pensar, por exemplo, eu tenho ali um pagamento e aí ocorre uma greve, ocorre algum fato que eleva o custo daquele pagamento, que eleva substancialmente a prestação e faz esse desequilíbrio que há pouco mencionei. Esse é um fato que não consta da relação contratual. É algo efetivamente fora da previsão inicial. Mas vamos supor, por exemplo, que eu tenho um contrato em que eu tenho o cálculo das prestações baseada numa variação de câmbio ou numa variação de, por exemplo, bolsa de valores. E que tradicionalmente, historicamente, eu tenho a variação desses itens em determinados níveis. Então, o câmbio está variando, sei lá, 5% ao ano. Estou aqui falando em números hipotéticos, obviamente, né? A bolsa está variando X% ao ano. Então, eu tenho uma média histórica em que eu posso me basear para ter uma compreensão de uma variação possível disso. Vamos supor que ocorra um fato externo, inusitado, e o câmbio deu uma estourada, né? E aí faz a prestação variar de forma absolutamente onerosa, excessivamente onerosa. Então, aí também é possível a alegação da teoria da imprevisibilidade, mesmo né, tendo um fator previsto na relação contratual originária, né? Então, portanto, quando a gente fala dessa imprevisibilidade que gera, ou na forma do artigo 317, o retorno ao status quo ante, ou na forma do artigo 478, a extinção da obrigação, essa imprevisibilidade, que só é possível ser alegada se houver esse descompasso, esse desajuste entre a prestação pactuada inicialmente e a prestação que vai ser efetivamente paga, só é possível isso se o evento estava previsto, mas não ocorreu dentro daquilo que se poderia imaginar, foi além do que poderia imaginar, ou efetivamente o evento não estava previsto de forma nenhuma na relação obrigacional, na relação contratual originária. Então, essa imprevisibilidade, ela é muito importante, ela é muito utilizada, né? Mas, volto a dizer, tem como requisito, tem como aspecto inicial fundamental esse desajuste, esse desarranjo entre aquilo que foi inicialmente pactuado com aquilo que depois se observou na hora da execução. Houve um descompasso? Houve. Provocou um aumento considerável da prestação? Sim. Aquilo que a gente chama de uma onerosidade excessiva? Sim. E isso foi ocasionado por algo que já estava previsto, mas foi além da previsão? Teoria da imprevisibilidade.
isso foi provocado por algo absolutamente não previsto na relação contratual, também teoria da imprevisibilidade. Então, é um instituto extremamente importante quando a gente fala deste aspecto do objeto do pagamento, certo? Bom, agora a gente também vai passar para aquelas nossas perguntas tradicionais, o nosso quiz, né? Vamos, então, às perguntas para que possamos respondê-las com calma e tranquilidade. Então, vamos ao nosso quiz. Primeira pergunta. Havendo pluralidade de credores de obrigação indivisível, A. O devedor pode ser exonerado pagando a um dos credores dispensada a ratificação dos demais. B. Poderá cada um deles exigir o todo da obrigação, desde que haja expressa previsão contratual autorizadora. C. Cada um deles pode exigir a totalidade da obrigação, exceto se convertida em perdas e danos. E a letra D. A remissão da dívida por um dos credores não prejudica os demais, que podem exigir toda a obrigação sem desconto ou compensação, dada a impossibilidade de cisão do seu objeto. A resposta correta é a letra C. Cada um deles pode exigir a totalidade da obrigação, exceto se convertido em perdas e danos. Como nós vimos agora há pouco, quando a gente fala da obrigação indivisível e com uma pluralidade de credores, né, o que ocorre? E por se tratar de obrigação indivisível, quer dizer, portanto, que aquele bem, aquele objeto, aquela coisa envolvida na obrigação, não pode ser fracionada. Né? Então, o credor poderá exigir o pagamento da integralidade da obrigação. Quando ele fala exceto se convertido em perdas e danos, por quê? Porque se convertido em perdas e danos, a obrigação deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Por quê? Porque vai haver uma mudança na natureza da coisa envolvida na obrigação. Antes era indivisível, que não podia ser fracionada, e com as perdas e danos, que portanto passa a ser uma obrigação pecuniária, ela ela passa a ter a natureza de divisível. Vamos à próxima? Sobre a obrigação indivisível, é correto afirmar que, letra A, havendo dois ou mais devedores, cada qual será obrigado a pagar a respectiva quota-parte, aplicando-se a regra pró-parte. Letra B, o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Letra C, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação ficará extinta em relação aos demais. E letra D, não admite a transação, novação, compensação com apenas um dos credores, caso em que opera a extinção global do débito. A resposta correta é? Sobre a obrigação indivisível, é correto afirmar que, letra B, o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Aqui é aquela situação que eu tenho uma obrigação indivisível, né, como diz o enunciado, estou com vários devedores, tenho vários devedores e um deles é instado a pagar a dívida toda. O que realiza a dívida, o pagamento da dívida toda, ele vai se subrogar, ou seja, vai assumir a posição de credor perante os co-devedores. É a letra B. Vamos para a última questão? Temos aqui um pequeno enunciado. Antônia e Buarque obrigaram-se a entregar a Carlos um boi de raça. Porém, antes da tradição, ou seja, antes da entrega, o boi fugiu e não mais foi encontrado por ter sido deixada aberta a porteira, por descuido de Pedro, funcionário de Antônia e Buarque. Pode-se dizer que a obrigação é, letra A, indivisível,
que se tornou divisível pela perda do objeto da prestação, com responsabilidade dos devedores A e B pela culpa de Pedro, seu funcionário. Letra B, a obrigação é solidária, com responsabilidade dos devedores Antônio e Buarque por culpa de seu funcionário, ante a perda do objeto da obrigação. Letra C, obrigação solidária e indivisível, tornando-se divisível com o perecimento do objeto, sem culpa dos devedores Antônio e Buarque e sem responsabilidade. Letra D, simplesmente divisível com o perecimento do objeto da prestação, respondendo objetivamente Antônio e Buarque pela culpa de seu empregado Pedro. E aí, qual é a resposta certa? Letra A. Obrigação indivisível que se tornou divisível pela perda do objeto da prestação, com responsabilidade dos devedores A e B pela culpa de Pedro, seu funcionário. Essa pergunta é bem interessante, inclusive foi objeto de prova da OAB, que diz o seguinte: pelo menos se a gente pensar no enunciado, Antônio e Buarque obrigam-se a entregar a Carlos um boi de raça. Então a gente tem uma obrigação de entregar, temos dois devedores, Antônio e Buarque, e um credor, o Carlos. Portanto, temos uma pluralidade de sujeitos, mais de um devedor, né? Mais de um devedor. É uma obrigação divisível e indivisível ou uma obrigação solidária? Como eu falei, obrigação solidária é só se estiver na lei ou no contrato. Aqui não tem lei nem contrato. Então, é uma obrigação indivisível, porque é um boi. Boi não divide, né? Boi não divide. Ele é indivisível. Portanto, veja, a obrigação é indivisível, correto? Correto. Que se tornou divisível pela perda do objeto da prestação. Ora, quando o boi fugiu, por culpa do funcionário de Antônia e Buarque, portanto, um preposto deles, né? Aí é uma obrigação de terceiro, que é assumida pelos empregadores, né? Então, quando houve a perda do bem por culpa de um preposto de Antônio e Buarque, vai gerar o quê? Então, a gente tem uma obrigação de entrega, de coisa certa, com culpa, gera equivalente perdas e danos. Ora, veja só, a obrigação era indivisível porque o boi era um objeto indivisível. Não posso dividir. Sem perda da essência, sem perda da utilidade e sem perda do valor. Ok? Ok. Só que quando houve a perda desse objeto, boi, por culpa de um preposto dos devedores, né? Portanto, foi uma perda com culpa. Resultado equivalente mais perdas e danos. Beleza? Beleza. Então, a obrigação nasce indivisível, que era a entrega de um boi. Em razão da perda daquele boi, ela se torna divisível, porque equivalente perdas e danos passa a ser uma prestação pecuniária e dinheiro é divisível. Então, ela nasce uma obrigação indivisível, passa para uma obrigação divisível, em razão da perda do objeto da prestação, com responsabilidade dos devedores A e B, pela culpa de Pedro, seu funcionário, e, portanto, seu preposto. Por que não é solidária, como dizem os itens B e o item C? A gente não pode atribuir a esse enunciado, da forma que ele foi colocado, como uma obrigação solidária, porque é aquele aspecto fundamental que eu mencionei para vocês. A obrigação solidária, ela só existe se dois aspectos forem observados. Pluralidade de sujeitos, mais de um credor e ou mais de um devedor, e, fundamentalmente, que esta obrigação solidária esteja prevista ou na lei ou no contrato. E aqui a gente não tem isso. Portanto, trata-se de uma obrigação indivisível, que se torna divisível pela mudança da natureza da coisa envolvida. Ela saiu de indivisível boi para divisível dinheiro. Daí a letra A como resposta. Com isso a gente fecha este quarto bloco, essa quarta aula, que tratou do pagamento direto. Espero que tenham gostado, espero que tenham percebido toda a complexidade que envolve esse importante instituto do pagamento. Agradeço a todos a atenção, um forte abraço, fiquem com Deus. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.